Uma das melhores coisas por trás de uma experiência cinematográfica é justamente um final satisfatório. Nós nos dedicamos àquela história, mergulhamos no universo que os diretores proporam pra gente e é sempre muito gostoso sair com um final memorável, um final que mexe com a gente e que deixa o filme na nossa cabeça durante muito tempo. E no vídeo de hoje eu separei uma lista bem legal pra falar com vocês de filmes que têm finais realmente incríveis. É uma lista bem diversificada e eu acredito que você vai gostar bastante. Antes da gente começar essa lista, eu fico muito feliz em poder dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento do Além do Frame, que é o meu curso de cinema, onde eu compartilho com vocês um conhecimento que eu venho adquirindo há mais de 5 anos, desenvolvendo aqui no canal e antes disso com toda a minha experiência como ator, onde eu ensino para vocês a narrativa, como ela funciona, como essas histórias são construídas, como elas são estruturadas. Nós aprendemos também a linguagem cinematográfica, o que vai mudar completamente o seu olhar quando for assistir a um filme. E eu também te transmito ferramentas para que você possa criar suas próprias análises e também utilizar esse repertório cultural para construir as suas próprias histórias, se esse for o seu grande desejo. Então, se você é uma pessoa apaixonada por cinema, que tá a fim de estudar e não sabe por onde começar, eu te convido para entrar na comunidade do Além do Frame. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai ser um prazer te ver por lá. E agora, bora começar essa lista. O primeiro dessa lista, se você ainda não sabe o que acontece no final, eu posso dizer que você é uma pessoa que sobreviveu ao maior spoiler da história, porque esse filme é antigo, mas foi muito lembrado pelo que acontece no final. Eu estou falando do filme O Sexto Sentido, esse que é um dos melhores filmes dirigidos pelo M. Night Shyamalan, um diretor que divide opiniões. Eu particularmente gosto de muitas coisas que ele já fez. E em O Sexto Sentido, ele tá fantástico. É um diretor que sabe muito bem o que fazer com a câmera, ele tem bastante inspiração e foi até comparado na época, o que eu considero um erro, com Alfred Hitchcock. Isso porque ele é uma pessoa que sabe trabalhar muito bem a tensão, ele sabe trabalhar muito bem o suspense. Na história aqui nós acompanhamos o Bruce Willis, que é um psicólogo infantil e está cuidando de uma criança que vê gente morta. Essa é a concepção daquele menino e ele quer ajudar esse menino. O que acontece? Esse filme, como eu tô dizendo pra vocês, tem um final memorável, um final que as pessoas foram à loucura, né? Esse filme, ele é dono, basicamente. É o melhor exemplo ou o mais repetido quando o assunto é plot twist. Plot twist é quando você tem uma mudança muito grande naquilo que você tá vendo. Quando as coisas mudam completamente. Quando a trama que você estava vendo vira outra. E é só até aqui que eu vou pra falar pra vocês de O Sexto Sentido. Se você já assistiu, não estraga a experiência das pessoas aqui nos comentários, tá, galera? Por favor, vamos ter esse cuidado aí, porque, afinal de contas, deve ter alguém no mundo que ainda não viu. A minha irmã não tinha assistido, hein? Eu botei o filme pra ela ver e ela ficou assim, ó. A cabeça dela explodiu. O próximo filme da lista vai em um caminho completamente diferente. Esse é para quem tá querendo expandir o seu olhar em relação ao cinema internacional, filmes super importantes na história do cinema. Eu estou falando do filme Os Incompreendidos, do François Truffaut. É o meu diretor favorito da Nouvelle Vague, é um diretor fantástico que trouxe muito pro cinema as suas vivências. Isso pode parecer chato, né? Nossa, uma pessoa que fica falando sobre ela mesma nos filmes, que saco. Só que o Truffaut, ele sempre teve uma vida completamente fora da curva. Ele sempre foi um rebelde, uma pessoa curiosa, uma pessoa que de fato viveu uma vida diferente da maioria das pessoas, principalmente na sua infância. E é isso que ele retrata em Os Incompreendidos. Ele conta a história desse garotinho, que é muito inspirado na sua própria infância, como eu já disse, e que passa por altos e baixos. É um menino muito inteligente, mas que sofre muito na escola. Ele é também um grandíssimo rebelde, não se adequa àquela realidade, não se dá bem com seus pais. Ele tá o tempo todo tentando entender aquela vida, né? Entender as coisas à sua volta. Ele tem todas as paixões, né, de um jovem garoto ali e passa por questões muito difíceis e complexas. E na minha opinião, por que esse filme estaria numa lista como essas, né? Já que é uma condução completamente diferente da minha primeira recomendação. Porque esse é um filme muito mais intimista, é um filme muito mais próximo do coração do autor, né, que realizou essa obra. E quando a gente tá falando de filmes assim, filmes que levam a gente para uma experiência super delicada, super interessante, como finalizá-las, né? Como trazer uma mensagem profunda, como conseguir concluir a obra. Eu acho que esse filme, ele é um exemplo disso, assim. É o tipo de filme que é difícil não cair uma lágrima se você se identificar muito com aquela história como eu me identifiquei. O
próximo é o Dr. Strangelove, do Stanley Kubrick. Esse que é um dos meus diretores favoritos e que, na minha opinião, tem os melhores finais, assim. A filmografia dele é rodeada de finais fantásticos. Ele sabia muito bem como concluir as narrativas que ele construía. Eu escolhi Dr. Strangelove porque aqui nesse filme ele fez uma coisa incrível, né? Ele faz não só um comentário através da sátira, como ele também traz muito da sua própria visão de tudo que estava acontecendo, né? O filme saiu em uma época onde a Guerra Fria ainda estava aterrorizando as pessoas, né? Até hoje a gente pensa em Guerra Fria, em diversos conflitos que podem ser gerados e discussões e debates que rolam, né? Mas na época, imagine, né? Existia o perigo iminente do mundo acabar, que existia de fato a possibilidade das pessoas se explodirem. Mas o que eu acho interessante dentro desse filme é que o Stanley, ele mostrou a problemática dentro dos Estados Unidos, dentro da psique das pessoas que estavam ali, né? Então a causa, né, desse possível fim de mundo acontece internamente, né? Porque o medo era justamente esse. E se um general ou um presidente fica completamente louco e aperta o botão, né? A pessoa tá representando uma nação. Às vezes você dá muito poder para poucas pessoas, coisas terríveis podem acontecer. E ele retrata isso através da sátira, que é genial, né? Brilhante. Porque a comédia, ela consegue de fato te levar a debater e falar sobre certas coisas como ninguém. E como ele conclui esse filme, além de ser cinematograficamente brilhante, né? Uma escolha incrível, tanto... enfim, não vou entrar em muitos detalhes técnicos, mas é uma escolha incrível, o Kubrick mesmo fazendo. Você fica com uma clareza do que o diretor estava propondo e da visão dele em relação àquilo, os medos dele em relação àquilo. Então eu recomendo para todo mundo assistir Dr. Strangelove, mas quando o assunto é Kubrick, né, galera, você tem que ver todos os filmes dele. Infelizmente ele não fez tantos assim. O próximo filme que eu quero recomendar pra vocês é O Crepúsculo dos Deuses. Esse que é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e que tem um final fenomenal. Além disso, né, além do final do filme, que também tem uma construção, né, pra você ter uma grande revelação e coisas do tipo, eu acho que o comentário que esse filme faz no fim e até mesmo a beleza imagética do que acontece é incrível. Assim, a linguagem cinematográfica, a interpretação, tudo que acontece é incrível ali naquele final. Mas eu realmente, meu editor não está mostrando cenas do final aqui pra vocês e eu não vou falar sobre isso, né? Mas basicamente esse filme é, inclusive para quem gosta de cinema e adora histórias, né, de bastidores, Hollywood e tudo mais, esse filme trabalha dentro desse universo, né? Nós acompanhamos um roteirista que não consegue se enquadrar muito bem até um determinado momento, quando ele consegue um trabalho, ele tá escrevendo um roteiro ali, ele se relaciona com uma atriz que foi um grande sucesso na época do cinema mudo, mas agora com a chegada do som, ela se tornou obsoleta, ela envelheceu e o estúdio, né, com toda aquela filosofia cruel, aquele Star System, né, simplesmente esqueceu ela, deixou ela de lado ali naquela sua mansão e ela vai, é claro, enlouquecendo com essa realidade. A relação dos dois é muito interessante porque ele representa aquele que quer entrar no universo, ela representa aquela que foi dona do universo até o momento em que ela foi expulsa e a relação dos dois é fantástica, assim. É um filme brilhante, pra todo mundo que gosta de cinema, eu acho que é uma experiência muito positiva, porque a gente aprende bem mais sobre a história do cinema, a indústria, que é necessário ali para que as coisas aconteçam e também o quanto o sucesso não é para sempre, né? E eu acho que a escolha pro fim desse filme é uma das coisas mais brilhantes que eu já vi na minha vida. Outro filme que eu adoro, assim, profundamente. Se O Sexto Sentido, que foi minha primeira recomendação, é muito conhecido pelo final, os outros filmes que eu recomendei até aqui são filmes que eu realmente acredito que são experiências fenomenais o tempo todo. São experiências muito fortes, muito interessantes durante toda a obra, né? E aí o final precisa acompanhar isso, né? Então eu quero recomendar para vocês agora o filme The Graduate, né? Onde a gente tem o Dustin Hoffman impecável, mostrando todo o seu talento. Ele faz esse garoto que precisa tomar decisões muito profundas sobre a vida dele. Existe uma pressão, né, dos pais e da própria sociedade para que ele decida o rumo da vida. E na verdade ele começa um caso com uma das amigas dos seus pais. É uma mulher mais velha, né, que tem uma filha da idade dele. Ele começa um caso com essa mulher e começa a aprender muito sobre a vida. Só que esse filme vai para um lugar muito maluco, assim, né? Porque não só ele se relaciona com essa mulher, como ele também começa a se apaixonar pela filha dela. E aí, galera, a parada vai pra um lugar fenomenal, assim. Esse personagem é cheio de contradição. O Dustin Hoffman tá em outro patamar mesmo, assim, de interpretação. E o fim desse filme? O que eu posso dizer sobre o fim desse filme? Eu só posso dizer pra você o seguinte: esse filme, na minha visão, ele abraça todo mundo que já sentiu que todas essas pressões, elas são arcaicas, que todas essas pressões, elas são simplesmente uma
replicação de uma solução que na verdade não ajuda muito, né? Pessoas muito tristes fazem com que os seus filhos percorram os mesmos caminhos. E esse filme faz um comentário brilhante em relação a isso sem usar nenhuma palavra. E aí eu termino minha recomendação assim. E antes de ir pro próximo filme, que é super tenso, foi um daqueles filmes que eu terminei assim de boca aberta, eu quero perguntar pra você se você já se inscreveu aqui no canal, né? Você olha aqui pra baixo, você vê o quê? Você é uma pessoa inscrita ou você é uma pessoa que ainda não se inscreveu e acompanha os vídeos aqui do canal? Tem muita gente que assiste o meu trabalho e ainda não se inscreveu. E galera, isso faz toda a diferença. Pensem que quanto mais pessoas acompanhando esse trabalho, por mais tempo eu posso realizá-lo, com mais qualidade eu consigo também trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, se você quiser apoiar os vídeos aqui do canal, essa aqui é uma grandíssima oportunidade. Também ative o sininho porque nós temos 3 vídeos por semana. Mas, dado o recado, vamos falar sobre esse filme que foi uma das experiências mais brutais. Vai numa outra direção também do que eu tava dizendo até aqui, porque realmente mexe assim com assuntos e temáticas muito fortes, né? O filme que eu tô falando é O Segredo dos Seus Olhos, é um filme argentino, vencedor do Oscar, que conta uma história muito brutal, assim, né? Uma mulher é assassinada em casa e nós acompanhamos o detetive do caso tentando solucionar essa questão. E nós passamos muitos anos da vida desse detetive, não só dele, mas também, né, nós acompanhamos um pouco da vida do marido da mulher que foi morta, nós acompanhamos a história de amor desse detetive, né, com a sua colega de trabalho, também a sua amizade ali, e também entendemos um pouco, em determinado momento, quem foi que fez aquilo e o que acontece com aquela pessoa. O filme é brilhante, a narrativa desse filme é incrível, né, como ele constrói essa história, como ele amarra os pontos e a criação da tensão é realmente fantástico, assim, é uma experiência que eu recomendo para todos vocês, até mesmo do ponto de vista técnico. Tem um plano sequência no estádio, assim, que é brilhante, é uma perseguição dentro de um estádio de futebol, né, que é assim, é fenomenal. O fim desse filme, galera, é assim, chocante. Na época que eu vi, eu lembro que eu fiquei de verdade, assim, quando acabou o filme eu fiquei umas 2 horas olhando pra televisão apagada, assim, né, porque é na época do DVD, né, tipo, eu acho que tinha voltado pro menu do filme, alguma coisa assim. E eu fiquei sem chão, é um filme que me marcou até hoje. Confesso a vocês que é bem pesado mesmo, mas é um filmaço, todo mundo precisa conhecer. O próximo filme que eu quero recomendar pra vocês é o meu favorito do Charlie Chaplin. Inclusive tem um vídeo sobre esse final aqui no canal, mas não assistam o vídeo se você não tiver visto o filme, né? Luzes da Cidade conta a história do personagem do Charlie Chaplin, que era tão brilhante, né, que foi colocado em diversas narrativas diferentes. O Chaplin dirigiu seus filmes e ele tinha uma capacidade de gênio mesmo, de gênio, pra tocar o coração das pessoas com as suas histórias, né? É brilhante o que ele fez, é um artista fenomenal, assim, que eu particularmente sou um grande fã de tudo que ele realizou artisticamente, e inclusive estou realizando uma pesquisa bem profunda sobre o Charlie Chaplin, que será um material em breve, assim espero pelo menos, será um material dentro do Além do Frame. Esse filme basicamente conta a história desse personagem, né, o Carlitos, que é sempre uma pessoa sem muita condição, né, financeira, passando ali, sendo um vagabundo, digamos assim, né, naquela tradução do filme, e ele conhece uma moça que não tem a visão, ela é cega, e ela tá vendendo flores e tudo mais, ele se apaixona por essa moça, ela confunde ele por um milionário, né, um multimilionário, e várias coisas acontecem dentro dessa história, né? O Chaplin vira amigo desse milionário, só que ele só é reconhecido pelo milionário quando o milionário está bêbado, né? E quando ele está sóbrio ele não reconhece o Chaplin. Muitas coisas acontecem dentro dessa história, né? O Chaplin e o seu personagem, ele tinha esse desejo e talvez seja um dos elementos mais importantes do personagem, que é de ajudar as pessoas, né? E aí como ele faz isso nessa história e como essa história é finalizada é uma das coisas mais bonitas de fato na história do cinema. É de uma simplicidade. Eu inclusive já dei uma aula pra galera falando sobre esse final, sobre a simplicidade, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer uma coisa muito maluca pra tocar o coração das pessoas, mas na verdade quando a mensagem é poderosa e colocada dentro de uma apresentação simples, né, isso toca de fato o coração das pessoas. Então esse é um filme que eu tenho um carinho bem especial. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu estou deixando 2 playlists aqui para vocês. Uma é dedicada a grandes interpretações e a outra é dedicada a grandes diretores, para vocês que gostam desses grandes artistas que nos alegram tanto com os filmes. A gente se encontra no próximo vídeo.